Dando continuidade, vamos à prática de caules. Os caules, né, têm as estruturas ápice, né, do sistema caulinar. É aqui que está o meristema do caule, né? O meristema vai formar novas células e vai ficando na pontinha. Então ele vai formando células, novas células abaixo dele. O alongamento do caule então é proporcionado pelo meristema apical do caule. Depois vem a gema. A gema contém células meristemáticas do meristema apical que serão utilizadas no desenvolvimento dos galhos, ou seja, dos ramos laterais dos caules, tá ok? Nas raízes, as raízes laterais surgiam do periciclo, tinha uma origem endógena, de dentro. No caule, os ramos laterais têm origem exógena, os ramos laterais não surgem de dentro do caule, sim de fora do caule. O nó é região de onde saem as folhas. Entre um nó e outro nós temos um espaço chamado entrenó. O entrenó também promove o aumento do caule. Reparem que os entrenós mais antigos são maiores que os entrenós mais jovens. Isso é proporcionado pelo meristema intercalar, que promove o alongamento dessa região. Esse alongamento vai parar quando o corpo vegetal tiver o crescimento secundário, o crescimento em espessura. Tá ok? Então, essas são as estruturas de um caule. A morfologia interna. Aqui a gente vê um caule, um corte transversal de um caule primário. É uma dicotiledônia, uma angiosperma dicotiledônia. Nesses caules primários de dicotiledônia, os feixes vasculares contêm floema e xilema. Cada feixe desse, então, tem xilema e floema, e estão organizados de forma circular. Essa distribuição promove a separação de duas regiões, a medula e o córtex. O córtex é periférico e a medula central. Tem a epiderme, né? Então tem o sistema de revestimento, a epiderme, às vezes evidenciada pela bainha amilífera. As células epidérmicas podem ter grãos de amido. O sistema vascular distribuído de forma circular, né? Desculpa, gente, é a endoderme do córtex, né? Tem a endodermezinha aqui que tem a bainha milífera, mas não dá pra gente ver nesse corte não, tá? A epiderme não tem a bainha milífera, desculpa, eu confundi. O sistema vascular também é formado por periciclo também, não dá pra gente ver muito bem aqui, e os feixes de xilema com floema. Isso, dicotiledônia, caule de dicotiledônia primária, ok? Aqui comparando dicotiledônia, que nós vimos anteriormente, com a monocotiledônia. Qual a principal diferença que vocês percebem entre elas? Primeira diferença, ó, não tem medula e córtex. A gente não vê a região central diferente de uma região cortical. Por quê? Os feixes vasculares estão distribuídos de forma desorganizada, de forma difusa. Esse tipo de distribuição dos feixes vasculares é chamado de atactostelo, ou seja, uma distribuição atactostélica. Ataque com C mudo, ok? Atactostélica. No material didático tem escrito isso aí direitinho. Então isso aqui é uma monocotiledônia, isso aqui é uma dicotiledônia. A monocotiledônia tem epiderme também, tá ok? Só não tem córtex nem medula, porque os feixes vasculares não dividem o tecido de preenchimento dessa forma. O tecido de preenchimento é tudo igual. Então aqui, qual é o corte que lembra uma monocotiledônia? É esse aqui de cima, é o de baixo ou esse aqui?
Esse aqui a gente já viu, né? É um aumento da imagem anterior. Então sobram essas duas, ó. Os feixes vasculares aqui estão organizados de forma difusa ou de forma circular? De forma circular. Então é uma dicotiledônia. Já a de cima apresenta os feixes vasculares distribuídos de forma aleatória, atactostélica. Então é uma monocotiledônia. Está ok? Então as outras duas são dicotiledôneas primárias. Aqui está mostrando, inclusive, o câmbio vai originar xilema secundário e floema secundário. Tá ok? Ainda não tem isso não. O floema, o xilema, né? Parênquima, ó. Colênquima, epiderme. Caule lenhoso. Aqui a gente já tem um caule de dicotiledônia secundário. Esse caule secundário apresenta um espessamento, ou seja, ele é aumentado em espessura. Por quê? Tem muito xilema secundário. O xilema secundário é a madeira propriamente dita. Toda essa parte azul é formada por células vivas. E essas partes marrom são formadas por células mortas, com uma parede celular bem densa. O xilema secundário é morto na maturidade. O floema secundário é vivo na maturidade. Então o câmbio está aqui formando xilema para dentro, floema para fora. Conforme o câmbio forma novos xilemas secundários, esse xilema secundário vai ocupar o espaço do floema secundário. Ou seja, o floema secundário vai morrer e dar lugar para o xilema secundário. E novas células do floema secundário vão sendo formadas. A espessura do floema secundário praticamente não se altera ao longo do desenvolvimento da planta, fica sempre numa faixa restrita. Já o xilema secundário não, vai sempre aumentando, sendo depositadas novas camadas de células. Ok? Aqui é o tuber, né, da periderme, é aquela parte morta da periderme. E aqui, ó, a feloderme. Não dá para a gente distinguir aí onde está o felogênio, tá ok? Mas é a feloderme e tuber. Podem voltar na aula lá de sistema de revestimento para observarem como é a periderme. Aqui a marca do xilema primário, né? Era um feixe vascular, não era isso? Então aqui tinha um feixe vascular, aqui tinha outro, aqui tinha outro. Esses feixes vasculares, com o passar do tempo, vão deixar de ter importância na absorção de água e sais minerais. Aqui a monocotiledônia com crescimento também em espessura, mas ela não tem câmbio. Então, como que ela promove o aumento dela em espessura? Primeiro, é necessário que a gente entenda o crescimento em espessura em monocotiledônia. Quando a gente fala de monocotiledônia, a gente lembra de quê? Cana-de-açúcar, bambu, capim. Mas é importante lembrar que as palmeiras também são monocotiledôneas. E a gente encontra palmeiras com troncos bem largos. Esses troncos, e até mesmo de milho, de cana-de-açúcar, eles têm um meristema chamado meristema periférico. O meristema periférico vai produzir tudo novo para a periferia, para o lado de fora. O que ele vai produzir? Novos feixes vasculares, ó, e novos parênquimas ou colênquimas, tecido de preenchimento que existir, tá ok? E vai empurrando a epidemia para fora também. Também pode ter uma camadinha de suber. Então, repare que tem xilema para dentro e floema para fora. Ela forma um feixe novo. Esse meristema periférico, ele forma um feixe totalmente novo, ó, com parênquima e colênquima também, com um sistema de preenchimento também. Então não tem a mesma distribuição dessa daqui, ok? Continua sendo a tactostélica. Aqui são imagens mostrando um corte de madeira. Vendo aqui o corte transversal, a gente vê as luzes dos vasos e os raios. O sistema, quando a gente vê o crescimento secundário, lá no módulo 1 da disciplina, a gente vê que ele é distribuído em sistema axial, que acompanha longitudinalmente o sistema vascular, e o sistema radial, que acompanha radialmente, né, como se fossem circunferência, o sistema vascular. Então aqui a gente tem os raios
e as fibras acompanhando o sistema axial. Então esse aqui é o corte transversal que a gente tem aqui, ó, tá? Corte transversal, mostrando aqui os raios e os vasos de xilema. Aqui nós temos o corte longitudinal radial, que a gente vê os raios de lado. Aqui o raio tá bem branquinho, né? Aqui tem um outro raio. É esse aqui, ó. Esses são os raios. Corado fica mais fácil ver, né? Esses são os raios, visto naquele corte de lado. E tem também o corte longitudinal tangencial, que a gente vê os raios tangencialmente. Dá para ver quantas camadas de células formam um raio. É aqui, ó. É esse corte aqui. Então a gente vai ver os raios nesse sentido. A gente vê o raio de frente. Esse a gente vê o raio por cima. Nesse a gente vê o raio de lado. E nesse a gente vê o raio de frente. Aqui os elementos de vaso. Aqui, ó, nós vemos dois elementos de vaso com a perfuração, um sendo contínuo ao outro, tá ok? Esses pontinhos aí, ó, essas pinguinhas, são as pontuações que permitem a saída de água dos vasos para as células adjacentes do xilema. Isso tudo é xilema secundário. Aqui é um estudo de madeira. As fibras, né, fusiformes, ó. O que quer dizer fusiformes? Filiformes. Fininhas, né, com pontas bem finas. Como se fossem um lápis apontado nas duas pontas, tá ok? Várias fibras no sentido axial. Então, acabou a parte de caule. Vamos agora para a análise das imagens obtidas em práticas anteriores.